Hoje a gente vai começar a primeira aula de Photoshop com uma coisa bem legal que eu demorei muito tempo para aprender, que é a separação de frequência. Basicamente é a suavização da pele, se você está trabalhando com retouch e tal, algum retrato. Uma técnica bem legal, é bem interessante. Ela é um pouco mais complexa, mas fazendo passo a passo é bem simples para fazer. Então vamos começar. Aqui no Photoshop eu já separei uma imagem, basicamente é um retrato, e a gente pode ver que tem bastante imperfeição na pele da mulher. Então, o que a gente vai fazer é fazer a suavização dessa imagem. A primeira coisa a fazer, nós temos aqui a nossa base, vamos renomear para base, a imagem padrão. Nós temos que fazer duas cópias. Ctrl J, você faz a cópia da camada selecionada. A segunda layer, a primeira que a gente criou, nós vamos colocar o nome de Blur. E a segunda, Texture, textura. Vamos ocultar a primeira. No Blur, o que a gente vai fazer? Nós vamos em Filter, Blur, Gaussian Blur, ou filtro, desfoque gaussiano. Vamos aqui. A gente vai aplicar um desfoque que não fique exagerado. Ele tem que ficar... Algumas imperfeições elas têm que sumir já, mas eu não posso borrar demais o rosto da mulher, senão o efeito não vai pegar de jeito nenhum. Isso não tem um número exato também, tem que ser meio no olho. Mas se você chegar num resultado próximo a esse que eu consegui aqui na tela, vai ficar bem legal. A minha imagem está 1200 por 1800 mais ou menos pixels, e o desfoque eu estou usando de 3,5. Vou até aumentar um pouquinho, vou usar de 4. Ok. Na primeira camada Blur já temos o efeito. Vamos ativar a visualização da segunda, textura. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar as minhas texturas do rosto. Uma camada vai ficar com as texturas e a outra com as cores, os highlights, os shadows, para eu trabalhar de forma independente cada uma delas, assim uma não atrapalha a outra. Então vamos vir no textura, vamos Image, Apply Image, ou imagem, aplicar imagem. Vai abrir uma caixa de diálogo. Em Layer, eu vou selecionar a camada de Blur. Porque eu vou trabalhar em cima dessa camada. Trabalhar a minha camada Texture em cima da minha Blur. Em Blending, que seria o modo de mesclagem, eu vou usar Subtract, que eu vou subtrair da camada de baixo as informações que eu quero, que eu preciso. Opacity 100%, Scale e Offset é sempre Scale 2, Offset 128. Eu não sei quem descobriu esses números, mas é um número padrão para eu trabalhar, para eu conseguir trabalhar. Tudo certinho, pressiono OK. Aqui eu tenho agora somente a textura da minha imagem. E na camada Blur, eu tenho todas as cores, os highlights, os shadows que eu preciso trabalhar. Vindo aqui na camada textura, eu troco o blend dela para Linear Light. Troquei para Linear Light. Se eu agrupar, agora uma coisa interessante, se eu agrupar as duas layers que eu criei e modifiquei, eu vou ter exatamente o mesmo resultado do que somente a layer base. Aí você fala, porra, cara, tudo trampo para ficar a mesma coisa. Mas é aí que fica interessante. A gente vai começar a trabalhar na camada Blur agora. Eu vou pressionar
a tecla L para selecionar o meu laço. Eu vou usar o laço Tool, mas você pode usar o poligonal ou o magnético, tanto faz. Com o laço Tool, nós vamos fazer uma seleção qualquer. Se eu fiz a seleção, não fiz nada. Se eu pressionar no teclado a tecla Q, eu vou achar o meu Quick Mask, que é uma máscara rápida, apenas para visualização. Por padrão, o Feather, que é aqui em cima, sempre está em 0. Se eu pressionar Q, se eu fizer uma seleção, o meu Feather tiver 0, eu pressionar Q, você vai ver que existe uma dureza nessa seleção. E isso não é bom para a gente fazer essa separação de frequência e agora a suavização da pele. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar esse Feather, que é a suavização, para eu conseguir trabalhar de forma mais homogênea nessa imagem. Nesse caso eu vou trabalhar com um Feather de 12 pixels. Eu faço uma seleção, pressiono o Q para visualizar. Ó, eu tenho uma suavização melhor nesse material. O que eu vou fazer? Como eu vou aplicar novamente um blur, o blur ele desfoca tudo. Eu não posso limitar muito a área que ele aplica, que ele vai ser aplicado, senão vai ficar um resultado muito fake, muito falso. Com 12 ficou uma definição legal. Agora eu vou fazer uma seleção, seleciono a camada blur e faço uma seleção um pouco grande. Não precisa ser tudo de uma vez, mas tem que ser relativamente grande essa seleção. Ativo o Q, tá tudo certo. Novamente a gente vem em Blur, Gaussian Blur. Filter, Blur, Gaussian Blur. Em cima da camada Blur, eu vou aplicar um desfoque um pouco maior. Agora, que eu preciso suavizar essa pele. A pele da mulher, né? Ó, o valor de 26 ficou legal para mim. Eu consegui suavizar algumas coisas. Certo? Pressiono OK. Agora eu vou fazer isso em toda a face da mulher. Seleciono uma nova área. Para a gente otimizar o tempo para não ficar Filter, Blur, Gaussian Blur, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl F. Que o F, relativo a filtro, o Ctrl F ele vai repetir a última ação que eu fiz. Então facilita, agiliza muito, economiza tempo e tal. Então se eu apertar Ctrl F, perceba que ele aplicou o filtro. Ó, vou fazer de novo, Ctrl F. Ele aplicou o filtro em cima de onde eu selecionei. Então, vamos continuar nesse pega então. Ctrl F. Vamos aqui nessa área. Ó, você percebeu que nesse caso ficou uma mancha preta. Porque aqui, se você fazer a seleção e pressionar aqui, você vê que ele vai chegar bem próximo do cabelo. Então a gente vem um pouquinho mais para cá, seleciona Ctrl F. Continua fazendo a seleção em todo o rosto, onde a gente achar que dá para melhorar um pouco. Aqui vamos fazer a seleção aqui. Ctrl F. Ctrl F, legal. Você já pode ver que o resultado está ficando bem interessante. Está ficando bem do jeito que eu queria mesmo. Ó, como as linhas de expressão dela começam a sumir já. Vamos continuar nesse pega. Fazer uma seleção um pouco maior aqui. Ctrl F, aplicando o efeito. Essa área um pouquinho menor. Ctrl F, legal. Aqui nessa marca de expressão. Ctrl F. Na parte do buço aqui. Vamos começar. Só um minuto.
gente vai continuando a fazer o nossa seleção, aplicando o nosso blur. Você pode ver que está ficando bem interessante já, né? Opa, aqui ficou um pouco mais do que eu preciso. Fez a seleção, Ctrl F. Vamos apagar essas marcas de expressão aqui. Legal. Vamos aplicar então sobre o nariz dela. O nariz é uma das partes mais importantes para se fazer o retoque numa imagem. E ele vai entregar se o trabalho está bem feito ou não está bem feito, sempre. Legal. Fizemos aqui, só esse canto. Fizemos aqui a separação de frequência e a suavização do rosto. Se a gente apertar Alt e clicar em cima desse olhinho, eu vou tornar visível somente essa layer que eu estou selecionando. Alt, olhinho. Aqui a gente consegue ver a diferença já que esse filtro deu. Certo? Isso vai de trabalho em trabalho. Se eu deixasse a parte do nariz dela um pouco mais natural, se eu não aplicasse o efeito em cima do nariz, o resultado ficaria um pouco mais natural, como você pode ver. Tá vendo? Mas já ficou bem interessante aqui. Agora você percebeu que algumas manchas ficaram na nossa arte. Por quê? Todo esse material está aqui nessa layer textura. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ferramenta Clone Stamp ou o atalho do teclado S. S você seleciona o Clone Stamp. O Clone Stamp trabalha como? Ele clona uma seleção, uma área que você selecionou e aplica onde você quer, onde você gostaria que aplicasse. Com Alt você vai selecionar o seu ponto, o alvo que você quer copiar para outro lugar. Com Alt você vai ver que ele vai criar uma mirazinha. A gente clica na área que a gente quer, clicou, ele já tem o seu alvo. Se a gente soltar, ele vai trabalhar em cima ele vai levar essa seleção para onde você quer. Se eu levar aqui, eu vou levar aquela seleção para cá. Mas não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar somente aqui. Aperto o Alt de novo. Seleciono uma área próxima de onde eu quero. E faço a minha pintura aqui. É o mesmo processo de trabalhar com brush, tá? Faço aqui. Então a gente vai fazer isso em todas as manchas do rosto. Sempre trabalhando em cima da camada textura. Você percebe que a gente não está tendo problemas com cores, com luzes, sombras e tal. Por quê? Nós fizemos a separação das cores e das texturas. Então tudo que eu fizer aqui de clone stamp não vai afetar em nada a minha cor do produto, que geralmente é um problema para quem trabalha com clone ou alien e tal. Nesse caso não, eu só vou trabalhar em cima de textura. O cor está na camada blur. Então nesse caso não vai ter problema. Vou diminuir um pouco o meu pincel. Passei aqui. Aqui eu vou usar aqui. Continua nosso processo. Ctrl, clica, seleciona a área. Vai onde você quer tirar. Quero tirar essa manchinha. Clone aqui. Pinta em cima da manchinha. Então você pode fazer isso com todo o material. Com toda a arte. O rosto da mulher. Continua fazendo. Esse é um trabalho bem chato, bem manual. Mas para ficar um resultado satisfatório você tem que fazer tudo. Basicamente na mão mesmo. Continua aqui. Bom, já está ficando bem legal já.
Isso que eu nem vou trabalhar com a parte de baixo, somente com o rosto dela. Continua, clone stamp e tal. Legal. Bom, acho que está bem satisfatório já. Vou fazer aquela rápida visualização. Ficou bem legal, ficou bem natural nosso trabalho aqui. E em cima disso você pode ficar mais um tempo em cima, você vai ter um resultado melhor, mas a técnica basicamente é essa. Então a gente faz a separação da frequência, a gente separa os highlights, os shadows, as cores em uma camada e a nossa textura da pele em outra. A gente faz a suavização em cima das cores e depois faz o clone stamp em cima da textura. E o resultado leva a esse aqui, com uma imagem bem interessante. Legal, beleza? Esse é o nossa aulinha de hoje sobre separação de frequência. E eu vou dar continuidade a essa série de retouch, que é uma coisa bem interessante, principalmente para fotógrafos que não têm muito conhecimento em Photoshop e tal. É uma série bem legal que eu estou criando para facilitar tudo que eu demorei para aprender, passar de uma forma mais fácil. É isso? Beleza? Obrigado. Até mais.